tá? Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim: ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Assim. Bom, anotem aí sofismo. Sofismo. É a prática. Quem não enxergar, eu vou ditar, tá? É a prática do engano, apresentado como verdade. Sofismo. Eu preciso que você fique e tome bem e fique atento a alguns termos técnicos que se referem à matéria seitas e heresias. A começar por esse aqui, ó, sofismo. É a prática do engano apresentado como verdade. E heresia, o termo heresia ou uma heresia, basicamente trata-se de um sofismo. É a prática de um engano apresentado como uma verdade. E quem deu início a essa prática do sofismo foi Satanás. O diabo, que no jardim projeta a queda do homem, apresenta um engano como uma verdade. Como assim? Qual foi a ordem que Deus deu ao casal no Éden? Qual foi a ordem? Não podereis não só comer, mas tocar na árvore cujo fruto seja o conhecimento do bem e do mal, e não comer do fruto da árvore da vida. Essa foi a ordem. E Deus foi claro e específico em dizer: tocou ou comeu, a morte vai participar da vida de vocês. Essa era a ordem de Deus. Mas aí a serpente, ali nós estamos assistindo no jardim a prática da primeira sessão espírita. Como assim? Satanás incorporando-se numa serpente. Primeira sessão espírita. A serpente, que na verdade é o próprio Satanás incorporando-a, coloca diante da mulher, diante do casal, um sofismo. Como assim? Ela declara: é assim que Deus disse: de todas as árvores podereis comer. Uma pergunta: foi isso que Deus disse? Não. Deus disse para comer de todos os frutos, menos a árvore do meio do jardim. Mas a serpente apresenta uma meia verdade, um engano, perguntando: é assim que Deus disse? Pode comer de tudo?
Eva responde dizendo: não, eu não posso comer de tudo, eu posso comer de todos os frutos, de todas as árvores, menos a que está no centro do jardim. Aí Satanás aproveita da fragilidade de Eva e apresenta um engano. Olha, Deus disse isso porque a partir do momento que você comer, você vai ser igual a Deus. E aí deu-se início à primeira heresia, a distorção de uma verdade por meio do sofismo. Então, o que é sofismo mesmo? Percebeu que todas as religiões que têm essa premissa de sofismo apresentaram um engano em forma de verdade. Ela pegasse uma verdade e enganasse. Distorcesse a verdade. Exatamente. Pode. Já passou. Aqui, ó. Bom, dito isso, anotem alguns termos teológicos para a matéria que nós estamos estudando. A começar pelo termo heresia. Entendeu? Bom, heresia vem do termo grego aireses. Aireses. E o que é aireses? Significa escolha, preferência. Dá folha para nós, O termo heresia vem de um termo grego chamado aireses. E aireses, traduzido para o idioma português, significa escolha, preferência. Dentro de um conceito bíblico, heresia é a preferência por uma verdade. Por uma verdade, ou a escolha por um caminho. Não entendi. Desculpa isso, Bom, vamos lá, repetir. O termo heresia vem de um termo grego chamado de aireses. E aireses significa escolha, preferência. Dentro do termo bíblico, heresia é uma escolha, é uma preferência por um caminho, por uma ideia, por um ensino. Isso é heresia, tá? Deixa eu anotar aqui que é melhor. Ó, escolha, preferência. Dentro do conceito bíblico, é escolher uma ideia. Uma ideia, um ensino. Heresias, aireses, que significa escolha, preferência. Dentro do cenário bíblico, heresia é escolher uma ideia, escolher um ensino. Isso é heresia. Claro, se esse ensino não coincidir com as escrituras, passa a ser uma heresia, ou seja, a escolha de um ensino fora da doutrina bíblica. Ok? A aula está sendo gravada, tá, gente? Qualquer dúvida vocês podem rever a aula, tá bom? Vou esperar vocês anotarem. Bom, há um outro termo também que eu gostaria que vocês anotassem. Chamado de seita. Ó, seita vem do latim secta. Secta. E secta
significa um grupo isolado. A ideia de secta ou de seita é um grupo isolado. Bom, dentro desse sentido, essa palavra secta vai dar origem a um termo chamado de sincretismo. Alguém já ouviu falar no termo sincretismo? O que é sincretismo? Anotem aí. Sincretismo. Só uma pergunta. Pois não? O evangelista pôs assim: o que é ser? Qualquer grupo que se afasta da palavra de Deus. Sim, é a mesma coisa, é a mesma ideia. Tá? Ele está correto. Ok? Sincretismo traz a ideia de partido, grupo de pessoas. Então, nós colocar um grupo de pessoas. Isso. Então vamos lá, repetindo bem devagarzinho para você não perder o fio da meada. O termo heresia, aireses, que quer dizer escolha, preferência. Dentro do cenário bíblico, uma heresia é alguém que escolhe uma ideia ou um ensino ao contrário das doutrinas bíblicas. Constitui-se uma heresia. O que é uma seita? Seita, ela vem do latim secta. Secta é um grupo de pessoas isolada. Também a palavra secta, ela vai trazer à tona um outro termo, sincretismo, que quer dizer um partido, um grupo de pessoas que se isola defendendo a ideia. Então vamos lá. Heresia seria a doutrina de uma seita ou o ensinamento de uma seita. Eu estou vendo um ponto de interrogação na mente de tanta gente aqui. Está assimilando. Sincretismo é um grupo que se isola para defender a sua heresia, a sua ideia. Tá? Normalmente a gente ouve falar sobre sincretismo religioso. Esse sincretismo religioso ele é perigoso, porque ele vai dar vai dar origem a um outro grupo de pessoas, chamado de desigrejados. Você entendeu? Aí o que ocorre? Entra em cena um outro termo técnico. Anotem aí. O perigo do sincretismo é alguém se isolar defendendo uma ideia e cuja ideia vai se chocar com a doutrina bíblica. A definição do latim é um grupo de pessoas isoladas. Isolado, que se isola para defender a sua ideia. Tá bom? Quem já ouviu falar no termo anarquia? Só quando eu era skatista. Bom, por exemplo, eu vou te dar uma ideia de alguns grupos de anarquia. Skinheads, aquele pessoal que vive na rua, todo largadão, hippie. Por quê? Uma pessoa que adere à anarquia é alguém que não quer viver as regras, é alguém que quer viver sem regras, é alguém que cria suas próprias regras. Ela não quer seguir as regras estipuladas, é alguém que está seguindo uma anarquia. Anarquia é mais ou menos uma separação de grupo. Separação de grupo. E é aqui que se encontram os desigrejados. Os desigrejados, eles não querem fazer parte de uma igreja. Pessoas descontentes. São pessoas descontentes com algumas coisas da igreja e resolvem
fazer o seu culto em casa. Ou seja, de certa forma elas estão se separando do grupo, estão tomando a forma de anarquia. E o anarquismo nunca foi saudável, em qualquer ramo da vida. Não tem compromisso. Exatamente. Por quê? Porque Deus, preste atenção nisso aqui, ó. Deus não nos criou como uma ilha isolada do oceano. Deus nos criou para sermos continentes. Entendeu? Se eu não estou contente com a igreja, algumas pessoas têm tomado a atitude de sair da igreja e montar a sua própria igreja, ou em casa, ou meu negócio é com Deus e não com os homens. É anarquia. A igreja de Corinto, olha que coisa interessante, irmão Cid. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha 4 partidos. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3. Eu vou te dar um exemplo de anarquia bíblica. 1 Coríntios capítulo 3. É uma pena não estar com giz para escrever na lousa, né? Mas enfim, a aula está sendo gravada e depois é só assistir ela novamente. 1 Coríntios capítulo, antes do capítulo 3, vá até o capítulo 1. Então vocês pegaram a ideia do que é heresia e o que é seita. Amém? Amém. Heresia, o que é heresia? Em rápidas e simples palavras, o que é heresia? A escolha de uma ideia, um engano apresentado como uma verdade. E aí vai dar outro nome técnico chamado de sofismo. Isso é heresia. O que é seita? Um grupo isolado, um partido que se isola. Aí vai dar vai dar origem a um outro termo, anarquia. É aquela pessoa que se separa do grupo, quer viver as suas próprias regras. Anarquia, professor, a gente pode pegar Juízes 21, 25. Cada um fazia o que era reto aos seus olhos. Isso é anarquia. Isso dentro da igreja de Cristo não pode existir. Não pode. E aí vocês vão ver no decorrer da lição que a maioria das seitas, elas são de origem de pessoas que não querem obedecer a doutrina bíblica. E aí pega alguns textos isolados e cria a sua própria doutrina. Aí entra em cena a heresia junto com a seita, o sofismo com a anarquia. No caso, é tudo para denominações. Eu posso colocar explicando agora, eu lembrei da denominação Congregação Cristã do Brasil. Sim, são altamente, são anarquistas. Exatamente, são anarquistas. Mais ou menos essa ideia. Por isso que nós a consideramos como uma seita. Tá? Pois não? Alguém levantou a mão? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 1. Versículo 7. Quem pode ler? Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 1, versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso? Isso. Observe uma coisa nesse texto que eu pedi para que vocês abrissem. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. De forma ou de fato, nenhum dom vos falta. Isso quer dizer que era uma igreja, isso aqui ó, pentecostal. Não falta dom. Quando você lê lá no capítulo 12 a lista dos 9 dons, ó, interpretação de línguas estranhas, profecia, discernimento de espírito. Eu acredito que para assistir um culto na igreja de Corinto tinha que pegar senha, pastor Wilson, porque tinha tudo. Quem concorda comigo que ter todos os dons é o sonho de qualquer pentecostal? Quem gostaria de ter o dom de falar em línguas e interpretar a língua que você fala?
Quem aqui gostaria de ter o dom da profecia? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito a todo instante. Então, imaginemos aqui que Paulo está dizendo: olha, participou do culto da igreja de Corinto, tem revelação, tem fogo, tem manifestação dos dons espirituais. Então, de fato, não falta. Agora, o grande problema na vida de um pastor são os pentecostais. O que mais dá dor de cabeça para pastor é crente pentecostal. Mas como assim? Como assim? Bom, vamos lá. Você já viu como é que se comporta um pentecostal? Dependendo de como ele dá vazão ao espírito, ele pula, ele grita, ele rodopia, dá aviãozinho, dá o giraia, bate a cabeça no teto. Enfim. Aliás, essa é a ideia que nós temos de uma pessoa pentecostal, sendo que o termo pentecostal não tem nada a ver com movimento nem barulho. Mas aviãozinho só tinha aqui na Assembleia. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui é pentecostal, levanta a mão. Amém. Deixa a mão levantada. Só quem é pentecostal. Vamos lá, gente. Quem aqui é pentecostal? Gente, quem é pentecostal? Amém. A grande maioria é pentecostal. Aí eu te pergunto, para você que levantou a mão e disse que é pentecostal, eu te pergunto, por que você é pentecostal? Porque a gente crê nos dons espirituais, nós cremos na manifestação do Espírito. Glória a Deus. Deveria ser assim. Eu tenho certeza que quando eu perguntei quem aqui é pentecostal, eu tenho certeza que pessoas, alunos, alguém de vocês associou o termo pentecostal a falar em línguas, a gritar, a movimento. Eu tenho certeza. Mas vamos lá. Eu sei que cada um manifesta a presença do Espírito Santo da melhor maneira que você acha que você tem que manifestar. Alguns manifestam fazendo barulho, movimentos, e isso não pode ser criticado. Ou pode? Porque a manifestação é muito particular de cada um. Tem pessoas pentecostais, mas adoram no silêncio, e isso não pode ser criticado. Cada um tem a sua particularidade com Deus. O problema é que a gente não pode associar o termo pentecostal a movimento, a barulho. Por exemplo, deixa aberto aí, marca aí, deixa abertinho aí, 1 Coríntios, e vá até Atos capítulo 2. Também tem pregador que ele fala, aquele que for pentecostal dá uma rajada de língua estranha. Implica dentro da mente de quem está ouvindo que pentecostal é ser barulhento. Não é. Vamos lá, Atos capítulo 2, nós vamos entender o que é ser pentecostal. Já que nós estamos falando de seitas e heresias, e você vai ver que essa matéria começa a falar de seitas e heresias dentro da igreja. Se você não percebeu, essa matéria começa a falar de igreja local, teologia da prosperidade, cair no espírito. Está na matéria de vocês. Antes de falar de testemunho de Jeová, de catolicismo, vamos começar a falar das nossas heresias. A matéria vai começar a falar das nossas heresias. Tá bom? Mas veja aí Atos capítulo 2. Vamos entender o que é ser pentecostal. Para começar, capítulo 2, versículo 1, o que está escrito? Em uma única voz, todos. 1, 2, 3. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento veemente. Terra! Ouviu-se o som de um barulho, de um vento veemente? Bom, vamos lá. Para começar, o Espírito Santo desceu em que festa? Mas começa por aí. Nós vamos entender o que é ser pentecostal. Tá? O batismo, a inauguração da igreja ocorreu na festa do Pentecostes.
olha só. Pentecoste. E daí vai surgir o termo pentecostal. Olha só. Pentecostal. Pentecostal de Pentecoste. Mas essa palavra Pentecoste, ou a festa do Pentecoste, é a mesma festa das primícias do Antigo Testamento. Quando você lê no Antigo Testamento, festa das primícias, no Novo Testamento, festa do Pentecostes, é a mesma festa. É a mesma festa. Então, festa do Pentecoste e festa da primícia é a mesma festa. Essa festa do Pentecostes, ela foi inaugurada por Deus em Deuteronômio 16. Deixa aí marcado Atos 2, vá até comigo, Deuteronômio 16. Vamos lá? Deuteronômio capítulo 16. Eu estou explicando mais ou menos o que é uma seita dentro de uma igreja. Deuteronômio capítulo 16, versículo 16. Depois nós voltemos para Atos 2 e depois para 1 Coríntios. Eu estou apresentando a igreja de Coríntios como uma igreja pentecostal, explicando o que é ser pentecostal e como nasceu a festa do Pentecostes. Vou anotando essas informações, tá bom? Deuteronômio 16, o que Deus pede aí? 3 vezes. Leia. Pode 3 ler. vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolher, na festa dos pães asmos, Páscoa, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Essa festa das semanas é um outro nome genérico para a festa de Pentecostes. Então vamos lá. Anota aí, Pentecoste, primícia e festa das semanas é a mesma festa. Peraí. É a mesma festa. Então vamos lá. Ó, Pentecostes, primícia e semanas. Semanas, porque a festa dura uma semana, 7 dias. Primícia, porque na festa, olha só, na festa era entregue ao altar do Senhor as primeiras coisas, os primeiros frutos da terra. Pentecoste quer dizer 50 ou 50. Então vamos lá. Pentecoste, primícia e semanas é a mesma festa. A palavra Pentecoste significa 50. Por quê? Porque ela começa 50 dias depois da Páscoa. A palavra Pentecostes significa 50. É pelo espaço, não tem como copiar aqui, que quer dizer 50. Primícias, entrega das primeiras coisas. Semanas, é porque a festa durava uma semana. Festa das semanas, porque a festa durava uma semana. Festa da primícia, primeiras coisas da terra. Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa. Trata-se da mesma festa. Então o Pentecoste durava uma semana? Isso, durava uma semana. 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa. Que tinha que levar as primícias da terra. Primícias da terra. Ou seja, o versículo 16 termina dizendo assim: ninguém apareça de mãos. Eu estou explicando o que é ser pentecostal, tá? Está entendendo aí? Amém. A mesma festa de Pentecoste no Novo Testamento, no Antigo Testamento ela é chamada de primícia de semanas. Semanas porque dura uma semana, junto com as outras festas. Primícia, primeiras coisas da terra. Pentecostes, termo que significa 50, porque começa 50 dias depois da festa da Páscoa. É a mesma festa, porém, nessa festa, quando Deus a instituiu em Deuteronômio 16, Deus disse: ninguém apareça de mão. Eu estou explicando o que é ser pentecostal, tá? Aí eu pergunto, por que o
Espírito Santo escolheu a festa do Pentecoste, das primícias, das semanas, para batizar e inaugurar a igreja? Por que ele escolheu? Porque se você for analisar a festa do Pentecoste, é uma festa da entrega. Quantos estavam ali no cenáculo aguardando a promessa? Quantos? Em Atos 2. Agora volte lá para Atos 2. Quantos estavam aguardando a promessa? 120. Aqueles 120 foram os primeiros cristãos a buscarem a promessa. E qual era a promessa? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então aqueles 120 são as primícias da igreja. Lembra que eu falei que Pentecoste é festa da entrega? Aqueles 120 estavam se entregando para o Espírito, e não tem descida do Espírito sem entrega. É forte o Brasil. Isso é ser pentecostal, tá? Ser pentecostal é entrega. Quando há entrega, o Espírito Santo desce. É claro que no Antigo Testamento eram as primeiras coisas, os primeiros frutos da terra. Só que no Novo Testamento a entrega aqui não era física, a entrega aqui era a alma. Então vamos lá, ser pentecostal é se entregar para o Espírito. Quando tem entrega, o Espírito Santo desce. O que é. Eu até escrevi Mas não pode criticar os irmãos. Olha, não vem com seita. Mas peraí, calma aí. Ó, olha só, o que eu estou explicando é ser pentecostal. E as heresias normalmente surgem entre os pentecostais. Eu vou explicar lá em Corinto ainda, tá? Corinto ainda está pendente. Então vamos lá. A festa do Pentecostes, o Espírito Santo a escolheu porque era uma festa da entrega. Entrega por quê? Porque 120 irmãos se entregaram como os primeiros cristãos. Quando tem entrega, o Espírito Santo desce. Ou seja, aqui eu aprendo, só aqui eu aprendo que ser pentecostal é entregar-se completo para Ele. Eu só terei tudo de Deus quando eu Bem lembrado, eu só terei tudo de Deus quando eu entregar tudo para Ele. Isso é ser pentecostal. Isso está Olha só. gravado no meu. Isso, vamos lá, isso é só uma coisa. Agora o texto de Atos 2, o texto diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, vírgula. Todos, aqui ó, todos estavam aonde? Mesmo lugar. Gente, vamos lá. Eu estou explicando o que é ser pentecostal. Todos estavam no mesmo